De número 19, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja do Senhor. Deus. 1 Reis, capítulo de número 19. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A presença de Deus está aqui nessa noite, está aqui nesse culto. Aleluia. E se nós continuarmos abrindo nosso coração, certamente Deus tem uma palavra para a nossa vida. Amém? 1 Reis, capítulo de número 19, aleluia, e versículo de número 13 em diante, aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscavam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azel, rei sobre a Síria, também a Ageu, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azel, matá-lo-á Geu, e o que escapar da espada de Geu, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que tenho eu te feito? Glória a Deus. Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém, irmãos? Somente até aqui nesta noite vamos fazer mais um minutinho de oração. Feche os teus olhos e ore a Deus juntamente comigo. Pai querido, Pai amado, estamos aqui diante do teu altar nesta noite, Pai, cultuando, adorando o teu nome. Pai amado, e eu te peço que neste momento, Pai amado, a tua palavra está sendo aqui enviada para a nossa vida. Deus amado, eu te peço que o Senhor venha falar com a tua igreja, com cada um de nós, pois o Senhor sabe as áreas que nós precisamos nesta noite, ser encorajado, ser animado pelo teu Espírito. Ó Deus, nesta noite toma minha vida, porque eu sei que sou apenas um pequeno vaso, mas quem fala é o Senhor. Pai querido, quem explica a palavra é o Senhor, é o teu Espírito Santo. Por isso, meu Deus, nesta noite, realiza a tua vontade, glorifica teu nome, que a tua palavra possa produzir, Senhor, decisões no nosso coração. Pai, repreende a fúria do diabo, do inferno. Pai querido, nos dá graça para sairmos daqui alegres e cheios da tua presença, porque a tua palavra não volta vazia, mas ela prospera quando é o Senhor que envia. Pai querido, eu glorifico o teu nome nesta noite e já te agradeço por estarmos aqui na tua casa. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. A igreja pode tomar centro, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem colocado essa palavra ao meu coração já faz algum tempo. Estávamos eu e meu esposo numa tarde orando, buscando a Deus. E Deus deu para nós essa palavra na oração, mas ainda não tinha havido essa oportunidade
sobre ela. E nessa noite, aleluia, durante esse culto, durante as orações que as irmãs aqui fizeram, Deus foi confirmando essa palavra ao meu coração. Aleluia, glória a Deus. Uma palavra que conta a história de dois homens que marcaram muito, aleluia, a história de Israel. Dois profetas escolhidos por Deus, Elias e também Eliseu. Aleluia. Quando nós olhamos essa palavra, nós vemos aqui Eliseu já numa etapa do seu ministério, aleluia, uma etapa onde Eliseu se sentiu, onde Elias, se sentiu desanimado, se sentiu cansado, se sentiu desencorajado diante de tantas, aleluia, tantas situações adversas que um homem e uma mulher de Deus enfrentam. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo Deus levantar Elias como um profeta, aleluia, que foi incumbido de uma missão não muito fácil, uma missão, aleluia, aleluia, que tinha um determinado peso, pesava sobre os ombros de Elias, porque Elias tinha o dever de profetizar ao povo de Israel, enquanto o povo de Israel estava deixando o Senhor, enquanto o povo de Israel estava numa apostasia espiritual, o povo de Israel estava adorando deuses estranhos, e Deus estava triste com aquela situação, porque o nosso Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. O nosso Deus requer uma entrega total da nossa parte. Se nós o aceitamos, se nós queremos chamar Deus de Senhor, é preciso entregar o nosso coração totalmente para Ele. Deus não pode dividir o meu e o teu coração com coisas deste mundo, com pessoas deste mundo, com ídolos deste mundo. Mas Deus quer que nós entregamos a nossa vida e o nosso coração inteiramente para Ele. E o povo de Israel estava cocheando, estava adorando deuses estranhos e adorando a Deus. E Deus levanta então Elias, um profeta que vai confrontar o pecado do povo. Deus levanta Elias como alguém com uma incumbência de falar a verdade, de falar, aleluia, aquilo que Deus mandava, com o objetivo de trazer um despertamento espiritual na vida daquelas pessoas, para que elas pudessem se arrepender e ter uma chance de se converter a Deus. Aleluia. Então Deus levanta Elias, um homem corajoso, um homem que fala aquilo que Deus quer, um homem que não tem compromisso com reis, com autoridades que não obedecem a Deus, mas um homem que, aleluia, dedica a sua vida a ser fiel à voz de Deus. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. E Elias, irmãos, aleluia, vai ter muitas experiências com o Senhor. Nós já conhecemos a história, já conhecemos um pouquinho da Bíblia e sabemos quantas coisas Elias fez, movido pela palavra do Senhor. Elias profetizou que não haveria chuva, e segundo a sua palavra não houve chuva 3 anos em Israel. Elias, aleluia, profetizou também o tempo que a chuva desceria, e a chuva veio, segundo a palavra do servo do Senhor. Aleluia. Elias desafiou aqueles profetas de Baal, aleluia, a provar quem era Deus em Israel, se era Baal ou se era o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que, aleluia, aqueles homens clamaram durante uma manhã toda, e o Deus deles não respondeu aquela oração. Mas quando Elias se colocou diante do Senhor e começou a glorificar o Senhor e dizer: Senhor, mostra nesta hora que Tu és o Deus de Israel. A Bíblia diz que Deus respondeu aquela oração com fogo, de maneira que todos aqueles que já não adoravam mais a Deus levantaram a sua mão e reconheceram: só o Senhor é o Deus de Israel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero já dizer algo que Deus está colocando aqui no meu coração. Talvez, aleluia, você e eu nesta geração nos sentimos assim, rodeado por uma apostasia, rodeado, aleluia, por pessoas que não têm mais compromisso com Deus. Mas Deus conta comigo e contigo para ser o Elias desta geração, para ser aquele
conosco, aleluia. E Elias tinha compromisso com Deus. Só que quando Elias sobe no camelo, quando Deus se manifesta, Deus responde a sua oração com fogo, Deus consome o holocausto, e a Bíblia diz que Elias mata aqueles profetas de Baal, acaba com a idolatria em Israel. Acredito que Elias pensou: agora foi mostrado em Israel o poder de Deus. Agora Acabe, agora Jezabel vão se converter a Deus. Elias creu, aleluia, que aquilo era para que houvesse conversão do rei e da rainha de Israel. Só que o que acontece é que eles não se convertem a Deus. Pelo contrário, eles se iram e ameaçam Elias de morte. E dizem para Elias que dentro de um dia a vida de Elias seria exterminada. Aleluia. Muitas vezes na minha e na tua vida é assim. Nós trabalhamos para Deus, fizemos a obra de Deus, pregamos a palavra para pessoas que nós queremos ver servir a Deus. Aleluia. E às vezes o resultado não é o que nós esperamos. E aí a gente fica frustrado, desanimado, cansado, desencorajado, abatido, como estava Elias, aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: a minha e a tua missão é pregar, é falar do amor de Deus, é anunciar a palavra. Agora, a conversão de um coração é escolha própria. Nós não podemos pegar uma pessoa pela mão e dizer: te converte, seja salvo, se batize. Isso não compete a nós, aleluia. Mas se eu e você fizer a nossa parte, o nosso Deus se encarrega de salvar, de libertar, de transformar. E ainda que Ele não faça como eu e você queremos, aleluia, se eu e você trabalharmos para Deus, a nossa recompensa é garantida no céu. Aleluia. Se aquela pessoa não se converter, o meu e o teu trabalho não foi em vão. Haverá uma recompensa, porque nós fizemos a nossa parte. Aleluia. Oh, aleluia. E Elias se sentiu desanimado. E com aquela ameaça de morte, a Bíblia diz que ele fugiu. Ele foi pelo caminho do deserto. Aleluia. Ele mesmo procurou entrar no deserto. Não foi Deus que colocou Elias no deserto. Ele foi, ele fugiu. Ele sentiu medo, ele se escondeu. E a Bíblia diz que então ele se assentou embaixo de um zimbro, desanimado, cansado, desistindo, quem sabe, da sua chamada, pensando: eu não vou pregar mais, eu não vou fazer mais nada, porque o que eu pensava que ia acontecer não aconteceu. E Deus, irmãos, Ele é aquele que entende quando nós estamos desanimados. Deus é aquele que compreende quando nós estamos cansados, quando nós estamos sobrecarregados. Deus não compreende quando eu e você somos negligentes, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de consagrar a Deus, quando nós deixamos de ler a Bíblia. Isso é culpa nossa e nós enfraquecemos. Mas Deus compreende quando eu e você, diante das batalhas, das lutas, dos ataques espirituais que sofremos, nos sentimos como Elias. Deus não repreendeu Elias. Deus naquele momento não exortou Elias. Deus compreendeu. Elias está cansado, está sem força, está desanimado. E o que é que Deus faz? Deus envia lá o seu anjo. Deus envia lá o seu anjo com pão, com água, para Elias se alimentar, para Elias beber, para Elias ter força, para ele recuperar o ânimo. Aleluia. Talvez você está aqui nesta noite cansado,
Elias. Deus está contemplando a intenção do seu coração. Talvez você até vem na igreja, mas o teu coração é se esconder de Deus. Eu não quero pregar, eu não quero louvar, eu quero ficar escondidinho. Deus está perguntando para ti, o que tu fazes aí nesta caverna, Elias? Aleluia! O que tu fazes aí escondido, Elias? Eu estou te contemplando nesta noite. Aleluia! E a Bíblia diz que Elias estava ali, escondidinho, mas os olhos do Senhor estavam sobre ele. E, aleluia, o Senhor então vai fazer passar um vento, vai fazer passar um terremoto, um fogo diante daquela caverna. E, aleluia, Elias vai ouvir a voz mansa e delicada do Senhor, perguntando a ele, o que tu fazes aí, Elias? Aleluia! E Elias sai para fora, como nós lemos, se envolve na capa, chega na entrada da caverna e começa a falar para Deus. Começa a desabafar com Deus e dizer, Senhor, eu tenho sido zeloso pelo teu nome. Eu tenho, aleluia, pregado a tua palavra para os filhos de Israel que abandonaram o teu concerto, abandonaram o teu altar e mataram os teus profetas. E só eu fiquei. E buscam a minha vida para me matarem. Aleluia. Glória a Deus. Elias vai então desabafar o que está afligindo o seu coração para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes o que nós precisamos é contar para Deus porque estamos desanimados, porque estamos cansados, porque estamos entristecidos. Deus quer nos ouvir nesta noite. Aleluia. E Elias desabafa e ora para Deus. Deus, eu estou me sentindo sozinho. Senhor, eu estou pelejando sozinho. Eu estou guerreando sozinho. Senhor, aleluia. E Deus diz para ele, Elias, vai e volta pelo teu caminho. Tu tem que ungir um rei sobre a Síria. Tu tem que ungir um rei sobre Israel. E tu tem que levantar um profeta no teu lugar. Aleluia. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Elias, não desanima, porque tu tens obra para fazer para mim ainda. Aleluia. Elias, não te cansa, porque eu tracei uma trajetória ainda para tua vida, Elias. Aleluia. Interessante que Deus não consola Elias primeiro, mas Deus mostra Elias, tem obra para fazer ainda. Aleluia. Elias não findou a tua chamada ainda. Elias não acabou o teu ministério ainda. Eu ainda conto contigo, Elias, para levantar homens para me servir. Aleluia. E a Bíblia diz que então Deus diz para ele que ficaram em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. E que toda a boca, aleluia, toda a boca que não beijou a Baal. Deus então explica para Elias que Elias estava se sentindo sozinho, estava se sentindo cansado, estava se sentindo o único que passava por luta. Aleluia. E Deus vai dizer, Elias, tu estás enganado. Só em Israel tem mais 7.000 que estão na mesma situação que tu. Aleluia. Então não desanima, porque tu não está sozinho. Eu ainda tenho o joelho que mesmo passando luta, não se dobra a Baal. Aleluia. E você é um desses joelhos nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você está pensando, meu Deus, só eu passo luta, só eu passo necessidade. Senhor, só eu passo prova. Senhor, só eu enfrento batalha no meu lar. Deus está te dizendo, não desanima, porque não é só tu, aleluia. Tem muitas pessoas, muitos joelhos no mundo inteiro, passando problemas muito piores do que você, mas não se dobram, não negam a Deus, se mantém fiel, porque com Deus nós podemos continuar caminhando, aleluia. Oh, aleluia. Sem Deus não podemos nada. Mas com Deus, aleluia, ainda que num dia mau, num dia de adversidade, continuamos caminhando, aleluia. Oh, glória a Deus. Às vezes a gente passa tantas provas sozinho. Ninguém que está na volta sabe, é verdade, cada um de nós tem experiências. Aleluia. Aí quem vê o irmão e a irmã chegar arrumadinho no culto, sorrindo, aleluia, não sabe o deserto que o irmão está enfrentando. Aleluia. Mas isso é para a glória de Deus. Aleluia. Quando Deus nos faz atravessar o deserto,
atravessamos muitos desertos. Esse ano foi um ano de deserto para nós. E nós não costumamos contar nada a ninguém. Nós falamos só com Deus, passamos com Deus, porque Deus que está nos colocando lá. Ninguém vai nos tirar, não adianta. Se Deus quer nos ensinar, o irmão A e o B não vão poder fazer nada. Aleluia! Glória a Deus! É a experiência entre você e Deus. E nós estávamos na nossa casa uma noite, no meio da semana, e faltou gás. E nós sem nenhum real no bolso para comprar o gás. A comidinha acabando na latinha. Amém. E nós pensamos, Jesus, é prova. Aleluia. É prova, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aí pensamos, tem um micro-ondas. Aí a irmã Paola me ensinou até a fazer um arroz no micro-ondas. Amém. Eu fiz um arroz no micro-ondas e o irmão Ricardo deu para nós uma grelha daquela de assar, de fritar frango, salsichão, um grill. Aí nós compramos um peito de frango e fizemos ali o arrozinho no micro-ondas, primeiro dia. Segundo dia de novo. Aleluia. Aí no terceiro dia o micro-ondas queimou. Aí nós pensamos, Jesus, não adianta fazer prova, é prova, aleluia. Aí o micro-ondas estragou, só ficou a grelha. E nós pensamos, e agora, Jesus, nos socorre. E aí no quarto dia daquela prova, Deus entrou com providência. Glória a na Deus. nossa vida, Aleluia. aleluia. Deus, aleluia, providenciou aquele gás que nós precisávamos e o alimento que também faltava. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus nos permitiu passar 3 dias de prova para ver o que estava no nosso coração. Aleluia. Para ver se nós ia reclamar, para ver se nós ia murmurar. E eram os dias que nós mais tínhamos compromisso na obra de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. E muitas vezes Deus está testando a nossa fé. Está testando a nossa fidelidade. Aleluia. Se o coração é infiel, nega Jesus na primeira prova. Aleluia. Mas se o coração é de adorador, ele continua, ele atravessa o deserto, mas ele nega o nome do Senhor. Aleluia. Deus está procurando valentes. Deus está procurando guerreiros. Deus está procurando soldados corajosos diante da batalha. Deus. Oh, aleluia! E Deus diz, Elias, eu já tenho escolhido um profeta que vai te substituir. Mas tu vai lá e vai ungir ele. Quem é? Eliseu, filho de Safate. Vai até ele e unge ele profeta no teu lugar. Aleluia! Era Deus que estava escolhendo. Glória a Deus. Não era Elias que estava escolhendo Eliseu, era Deus. Amém. Deus havia se agradado daquele jovem. A escolha era soberana de Deus. Aleluia. E Deus diz para Elias que então agora Elias vai ensinar Eliseu para que um dia então Eliseu substitua o lugar de Elias. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Quando o irmão Ricardo louvava aqui, Deus falava no meu coração. Aleluia. Quem diria, aleluia, aquele jovem que sentava lá do outro lado Aleluia. da rua Glória a com a Deus. esposa, não entrava na igreja. Quem diria um dia estar aqui de terno, Aleluia. de gravata, Deus. louvando a Deus, com a voz ungida, aleluia. É só Deus que faz a coisa dessa. Aleluia. É Deus que escolhe, é Deus que capacita, é Deus que levanta. Glória a Deus. Aleluia. Lembra nesta noite de onde Deus te tirou. Aleluia. Glória a Você Deus. não era nada. Amém, Jesus. Você era um qualquer aí no mundo do pecado, da Aleluia. escravidão. Deus olhou para você com um olhar de misericórdia. Deus, amém. Te resgatou com mão forte. Quebrou as correntes que te prendiam. Glória a Deus. E te colocou Aleluia. num lugar de honra na casa Amém. dele. Aleluia. Você é privilegiado nesta noite. Você tem motivo para adorar a Deus nesta noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim foi com Eliseu. Deus poderia ter escolhido um daqueles 7.000 que não se dobraram a Glória a Baal. Deus. Amém. Deus poderia ter escolhido outro jovem, mas Deus se agradou de Eliseu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E eu quero nesta noite compartilhar 3 coisas para a igreja. Aleluia. Que, aleluia, fez Deus escolher Eliseu para ser um profeta no lugar de Elias. Porque, irmãos, para ser profeta nos dias do Antigo Testamento era um pouco diferente de hoje. Amém. Por quê? Porque no Antigo Testamento, devido ao pecado de Adão e Eva, Deus, aleluia, já não falava com qualquer pessoa. Não era qualquer
Amém. Então Deus levantava um profeta, revestia aquele homem da autoridade do alto, e aquele homem falava, aleluia, da parte de Deus para o povo escutar. Glória a Deus. Deus queria do povo. Amém. Aleluia. Hoje nós vivemos o tempo da graça, onde Jesus veio, perdoou nossos pecados e liberou o acesso diante dele. Hoje eu e você podemos orar, podemos falar com Deus, podemos ouvir a voz de Deus. Mas nesses dias da Bíblia era um pouco diferente. Então Deus sempre precisava levantar um profeta para falar com o povo, para orientar o povo, para direcionar o povo. Senão o povo perecia, porque não podia ouvir a voz de Deus. Aleluia. E Deus escolheu Eliseu para ser esse homem que ia escutar a voz de Deus e ia anunciar ao povo de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que partiu Elias e achou Eliseu. Elias vai achar Eliseu no campo da sua família ou na fazenda da sua família. Aleluia. A Bíblia diz que ele estava lavrando com juntas de boi. Ele estava ali trabalhando no campo do seu pai. Glória a Deus. Aleluia. E quando eu li esta palavra, Deus me fez entender, aleluia, por que Deus escolheu Eliseu. Deus poderia escolher um dos 7.000, mas se agradou entre os 7.000 de Eliseu. Por quê? Primeira coisa que eu quero destacar que Deus tem que achar na minha e na tua vida, para Deus se agradar, para Deus nos escolher, nos capacitar para fazer a sua obra. Aleluia. Deus achou em Eliseu a disponibilidade para trabalhar. Aleluia. E Deus procura, aleluia, pessoas que tenham disponibilidade para o trabalho de Deus. Aleluia. Em toda a Bíblia Sagrada, quando nós vemos Deus chamar alguém, nós vemos Deus chamar Gideão. O que é que Gideão estava fazendo? Malhando trigo no lagar. Estava trabalhando. A situação era diversa, mas ele estava trabalhando. E Deus olha e diz, varão valoroso, aleluia, porque ele estava trabalhando. Quando Deus escolhe Davi, o que é que Deus vai dizer para Davi depois? Davi, eu te tirei de trás da malhada das ovelhas do teu pai. Davi estava trabalhando, estava cuidando de ovelhas, estava no campo, aleluia. Quando Deus escolhe um profeta chamado Amós, e Deus diz para ele, Amós, eu te escolhi para profetizar. Se você ler o texto, você vai ver, lá em Amós, capítulo de número 7, o texto falar que Amós começa a profetizar. Glória a Deus. E o que Amós profetizava não era agradável, porque Amós profetizava contra o rei e contra o sacerdote. Aí o sacerdote chega para Amós e diz, Amós, tu vai descer de Betel, porque em Betel tu não pode mais profetizar. Volta para a tua terra, come e bebe na tua terra e não profetiza mais aqui. Profetiza na tua terra. Aí ele olha para o sacerdote e diz assim, eu não era profeta, eu não era o escolhido para ser profeta, mas Deus me chamou, me tirou de trás dos bois e me tirou de trás da plantação de figo do meu pai e me escolheu para profetizar em Betel. Aleluia! Oh, aleluia! Deus te chamou para realizar uma grande obra, porque Ele viu o teu empenho, porque Ele viu o teu trabalho, o teu esforço, e Deus falou, aleluia, ele vai ser um servo meu, ele vai ser um trabalhador na minha seara, ele tem disponibilidade para trabalhar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus não escolhe aqueles que estão desocupados, ociosos, preguiçosos, confortáveis. Não. Deus escolhe homens e mulheres que se sacrificam, que renunciam sua carne, que estão dispostos a agradar a Deus. Aleluia. E Deus achou isso em Eliseu. Deus olhou Eliseu cuidando da terra do seu pai. Deus achou Eliseu lavrando. E lavrar, irmãos, era uma tarefa difícil. Era empurrar ali os bois com aquele equipamento que virava a terra para o plantio. Então era limpar, era remover, era afofar aquela terra para se lançar a semente e ela frutificar.
a Deus. Era alguém que tinha dinheiro. Eliseu poderia escolher não trabalhar. Eliseu poderia escolher ser o filhinho do papai. Aleluia. Mas Eliseu escolheu pôr a sua mão no arado e trabalhar para o seu pai. Aleluia. Eliseu escolheu trabalhar parelho com os funcionários do seu pai. Glória a Deus. Aleluia. Eliseu escolheu dar um bom exemplo. Aleluia. Aleluia. E Deus está contando com você. Aleluia. E, aleluia, tem disponibilidade a pôr a sua mão no arado. Glória a Deus. Deus está contando com você que tem disponibilidade para revirar a terra, para preparar a terra e para plantar a semente do Evangelho. Aleluia. Deus está contando com você. Aleluia. Amém, Jesus. Para que possa frutificar a plantação do Senhor. Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus ensinou que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do trabalho do Senhor. Deus, aleluia, está falando neste versículo que aquele que um dia trabalha, que aquele que um dia, aleluia, conhece, aleluia, aquele que sabe trabalhar no arado, ele não pode mais olhar para trás. Glória a Deus. Porque se ele olhar para trás, ele não vai ser mais digno. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus conta comigo e contigo. Aleluia. Para que eu e você não olhemos para trás. Glória a Deus. Não olhemos para o vento, para a chuva, para o temporal. Porque quem está no arado não olha para o tempo. Aleluia. Não Glória a olha para a Deus. nuvem, não olha para a chuva. Quem está no arado tem compromisso com o seu trabalho. Aleluia. E Eliseu era comprometido, estava lavrando com seus bois. Só que ele lavrava com uma junta e tinha mais 11 juntas. Tinham mais pessoas que trabalhavam com ele. Glória a Deus Deus. se agradou da disponibilidade de Eliseu. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que então Elias passa por ele e lança sua capa sobre ele. Quando Elias lança a capa sobre Eliseu, Elias estava convocando Eliseu a ser um profeta. Glória a Deus. Elias lançando a sua capa sobre os ombros de Eliseu, ele estava dizendo: a responsabilidade que está sobre mim está sobre ti também. Glória a Deus. Deus está te chamando. O poder que está sobre mim está sobre ti também. A autoridade que está sobre mim está sobre ti também, Eliseu. Tu és chamado, Eliseu, para me ajudar nessa obra. Aleluia. Você que está aqui nesta noite, talvez você está dizendo: Deus, mas eu não tenho autoridade, eu não tenho poder, Deus, eu não tenho a capa para, aleluia, fazer a tua obra. Deus está dizendo: Jesus já te chamou, Jesus já te deu autoridade, já te deu poder, somente basta você se colocar na presença. Somente basta você se colocar à disposição e dizer: Deus, eis-me aqui. Eu quero ser um vaso, eu quero ser usado, eu quero falar com autoridade, eu quero intrepidez, Senhor. Aleluia. Eu quero revestimento, me reveste com teu Espírito Santo. Está à tua disposição nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. O que tu precisas do Senhor nesta noite? Às vezes nós não temos porque não pedimos. Aleluia. Às vezes nós não temos porque não valorizamos as coisas espirituais. Glória a Deus. Dobramos nossos joelhos e dizemos: Deus, dá-me um alimento, dá-me uma roupa, dá-me o que eu preciso nesta terra, e as coisas do Espírito nada. E aí nós ficamos aquele crente que não cresce na igreja. Aquele crente que fica ano e entra ano e está no mesmo lugar. Não cresce, não desenvolve, não recebe uma revelação nova. Aleluia. Deus não quer isso para ti. Deus diz nesta noite: é tempo de crescimento sobre a vida da igreja. Aleluia. Deus quer te fazer crescer espiritualmente. Deus quer fazer de você um varão, uma varoa valorosa na presença dele. Um instrumento, aleluia, para combater o pecado, para combater a apostasia, para combater o desânimo, a preguiça espiritual. Deus conta comigo e contigo, aleluia. E Eliseu recebe a capa, aleluia, de Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E agora a segunda coisa que eu quero destacar, e nós já vamos em seguida encerrar, aleluia, que, aleluia, fez Deus escolher Eliseu,
ante aqueles outros homens. Eliseu era alguém que tinha comprometimento com a sua vocação. Aleluia. Quando ele recebe aquela capa sobre o seu ombro, e ele entende, eu fui chamado para ser um profeta. Eu tenho que ter um compromisso com Deus a partir de agora. Quando ele entende isso, a Bíblia diz que então, ele deixa os seus bois e ele corre após Elias. E ele faz um pedido para Elias. Ele diz, Elias, deixa só eu ir na minha casa. Eu vou me despedir do meu pai e da minha mãe. E eu vou voltar e vou te seguir. E Elias lembra ele, vai e volta, porque tu sabe que eu já te chamei para me seguir. Aleluia. Não vai e fica. Vai lá e volta. Aleluia. E a Bíblia diz que Eliseu, obediente, vai até sua mãe e seu pai, comunica a eles que agora eram escolhidos para ser um profeta e volta até Elias de novo. Glória a Deus. Aleluia. E aí então ele vai tomar uma das atitudes que eu e você temos que tomar na nossa caminhada. Quando estamos tendo um encontro com Deus, quando estamos naquela fase de decide servir ao Senhor, fica no mundo, a Bíblia diz que então Eliseu pega a sua junta de boi, os seus 2 bois que ele arava a terra. Amém. E a Bíblia diz que então ele mata aqueles bois. Ele, aleluia, faz, aleluia, um assado com aquela carne daqueles bois. Amém. E ele dá ao povo, aos funcionários daquela fazenda, a quem está ali. E ele oferece com gratidão. Glória a Deus! Como oferta a Deus. E a Bíblia diz que então o povo se alegra, come com ele. E eu acredito que o povo abençoa ainda ele. Ele diz, vai Eliseu, porque Deus vai ser contigo. Aleluia. O que é isso, irmã Luciana? É o comprometimento de Eliseu. Ele sabia, a partir de agora, Deus me chamou. Eu não posso voltar atrás. Eu não posso mais ir lá cuidar da terra do meu pai, porque agora eu tenho um compromisso com Deus que me chamou. O meu compromisso agora é pôr a mão no arado do meu Senhor. Eliseu sacrifica os seus bois, aleluia. E aqui eu entendo uma coisa: por que muitas vezes nós não somos vitoriosos? Não temos comprometimento com a vocação que Deus nos dá? Porque nós temos que voltar lá e sacrificar o nosso boi. É verdade. Aleluia. Às vezes tem boi que está lá escondidinho na tua casa. E Deus está dizendo, quer, aleluia, me servir? Volta lá e sacrifica esse boi. Sacrifica aquilo que pode te fazer cair depois. Porque se Eliseu deixasse o seu boi no campo, quando ele se sentisse fraco, como Elias se sentiu, ele podia pensar, vou desistir de ser um profeta, vou voltar lá e vou orar a terra do meu pai, vou juntar um dinheirinho, vou desistir dessa vida de profeta. Mas quando ele sacrifica o seu boi, ele está dizendo, para lá eu não volto mais, Deus me chamou e eu vou até o fim, meu Senhor. Aleluia, Deus conta contigo. Levanta a tua mão ao céu. Aleluia, recebe nesta noite uma unção nova para a tua vida. Recebe nesta noite a autoridade do céu para se comprometer com a vocação. Recebe nesta noite ânimo, recebe coragem do céu. Aleluia, para cumprir a chamada que Deus fez para ti. Aleluia. Recebe nesta noite. Aleluia! Aleluia! Espírito Santo vai te revelar nesse momento. Qual é o boi que você ainda não sacrificou a Deus? Qual é a área que você não entregou para Deus trabalhar na tua vida? O que Ele tem te impedido de te comprometer com Deus? Aleluia! Aleluia! Eu vejo pessoas nessa caminhada que têm um encontro com Deus, conhece Deus, aleluia, mas guarda o seu boi dentro do armário. Eu já tive que aconselhar jovens que se entregaram a Deus. Deus providenciou uma vestimenta santa, uma vestimenta
pública, a saia da sensualidade, a blusa da indecência. Guarda lá no armário a maquiagem que antes pintava o seu rosto. Agora tem a presença do Espírito Santo. Mas aí deixa lá, porque pode um dia precisar. Aleluia. Aí enfraquece. Aí passa por um dia mau. Aí o diabo vem e diz, vai lá. Guardou lá no teu armário dos bois. Aleluia. Abre lá. Desiste dessa vocação. Ninguém te valoriza. Aí a pessoa vai lá. No outro dia, cadê a serva do Senhor? Não tem mais. Guardou o boi lá no armário. Aleluia. Eu lembro quando eu me converti, que eu fui me desfazendo das roupas do mundo, roupas indecentes. Fui dando. Daqui a pouco juntei um saco de pintura, maquiagem, tudo que eu tinha, botei no lixo. Aí fui me desfazendo, e ficou só um CDzinho em cima do armário. CDzinho de pagode. CDzinho do cantor que eu gostava. Aí daqui a pouco o Espírito Santo começou a falar, bota isso fora, tu não vai precisar mais disso, eu já te fiz uma chamada. Estamos esperando para quebrar aquele CD, porque ele não gostava daquele cantor comigo. Aleluia. O dia que eu vi para ele que ele quebrou, ele glorificou a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós temos que ter comprometimento com Deus. Tem coisas que estão na tua vida que vão te atrapalhar de servir a Deus. Pode ser uma amizade. E essa amizade só te leva para longe de Deus. Só te faz pecar contra Deus. Só te faz murmurar das coisas de Deus. Larga essa amizade. Isso é coisa que vai fazer você olhar para trás. Tem coisas na tua vida. O meu esposo, quando se converteu, antes de se converter, ele idolatrava. Futebol, time, era um horror. A nossa vida era de segunda a segunda, campo de futebol. Futebol na TV, futebol no salão, futebol de segunda a segunda. Ele tinha um saco dessa altura de roupa, fardamento, uniforme. Quando ele entendeu a chamada de Deus para a vida dele, ele juntou aquilo tudo e deu para o meu avô, que era nosso pastor, que está ali para confirmar. E disse para ele, a partir de hoje eu não preciso mais disso. Glória a Deus. Ele Aleluia. entregou, porque ele sabia que agora ele seria um servo de Deus. Aleluia. Ele teria um compromisso novo com Deus. Amém. O que é que fez Deus escolher Eliseu? O seu comprometimento com a sua vocação. Glória a Aleluia. Deus. Quando nós não sacrificamos a Deus, o que nos afasta, nós podemos cair num laço depois. Amém. Aleluia. Como a mulher de Ló que olhou para trás e pereceu. Como aleluia, aquele que ajudava Paulo, chamado Demas, que Paulo escreve em Timóteo e diz, Demas, aquele que era o meu companheiro, aquele que me ajudava na igreja, me abandonou, amou o presente século, amou o mundo, voltou às práticas antigas. Aleluia. Quando nós não sacrificamos, quando nós não negamos o nosso querer, não tomamos a nossa cruz, nós podemos cair num laço amanhã. Amém. Aleluia. Deus está nos despertando nesta Aleluia. noite. Aleluia. É melhor andar com Deus. É melhor caminhar no caminho de Deus, porque Ele está conosco até o final. Aleluia. Quando nós somos fiéis a Ele. E a última coisa para nós orar, que fez Deus escolher Eliseu para ser um profeta, foi a sua voluntariedade em servir. Porque o texto diz que quando ele matou os seus bois, ele sacrificou, ele se levantou e ele passou a seguir Elias. A Bíblia diz, e seguiu a Elias e o serviu. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, o seu coração era voluntário. O seu coração desejava ser servo. Porque escravo é aquele que faz porque está obrigado a fazer. Mas servo é aquele que decide voluntariamente servir. Glória a É Deus. aquele que decide ser servo. Estar à disposição. Estar ali para o que der e vier. Estar ali para cumprir tarefa, para obedecer. Estar ali para se Glória a Deus. submeter. Aleluia. E eu e você estamos aqui porque Deus nos chamou para servir. Glória a Deus. Para servir a Ele. Para ouvir a voz dEle. Para obedecer quando Ele diz vai. Amém. Para obedecer quando Ele diz vai lá e ora para aquela pessoa. Para obedecer quando Deus diz
profetizando, Aleluia. para obedecer quando Deus diz vai evangelizar, para obedecer. Amém, Jesus. Jeremias era alguém que obedecia. Deus falou, Jeremias, te dispõe e vai à casa do oleiro. Se Jeremias é alguém que não se dispõe, que não obedece, ele vai dizer, eu não vou à casa do oleiro, eu vou no templo. Amém. Eu vou onde estão adorando a Deus. Deus disse, vai da casa do oleiro e eu vou fazer tu ouvir as minhas palavras. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer de nós disposição para ir aonde Ele manda, para fazer o que Ele manda. Glória a Deus. Às vezes nós não estamos entendendo, mas quando nós obedecemos, Deus completa a sua obra. Aleluia. Glória a Deus. E Deus fala contigo. Te coloca de pé nesta noite. Ser voluntário é ter alegria em servir a Deus. Eu quero te convidar, vem aqui na frente nesta noite, nós vamos orar. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado é teu nome. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é tu, Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero convidar a igreja para nós orarmos nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória.